Olá, eu sou a Tatiane Barbieri, coach e analista comportamental, e hoje vamos falar sobre a neuroplasticidade. O que seria neuroplasticidade? Nada mais é do que a capacidade que os nossos neurônios, que o nosso sistema nervoso tem de se adaptar, de sofrer adaptações morfológicas para responder a estímulos diferentes que acontecem no nosso meio. Porque afinal de contas, todo o nosso comportamento, ele é um estímulo que gera uma sinapse que fazem com que os neurônios trilhem um caminho, certo? E que façam com que nós tenhamos a nossa reação. É a chamada informação, a transmissão de informação para se materializar na forma de comportamento, certo? Mas o que tem a ver então a neuroplasticidade com a nossa vida, com o reflexo das nossas relações, com as nossas conquistas, com os nossos fracassos e até mesmo com os nossos hábitos? Tem a ver que nós precisamos entender como é que a neuroplasticidade funciona para que, de uma forma consciente, nós consigamos mudar os nossos hábitos. Então, eu vou explicar melhor para vocês. Funciona assim. Toda vez que nós temos uma atitude, o que acontece? É gerado um estímulo que desencadeia em várias transmissões, né, de neurônio com neurônio, né, através das fendas sinápticas, e isso gera um percurso que desencadeia aquela ação que você precisa ter, certo? Normalmente, as nossas trilhas neurais, eu costumo chamar de trilhas neurais, aquele caminho onde as sinapses ocorrem que geram a informação, certo? Do comportamento que se precisa ter, ou da reação, ou da atitude que nós temos, através daquele estímulo que é constante, habitual na nossa vida. Todos os dias nós passamos por isso. Então, esse tema é para que a gente possa entender de forma consciente como é que funciona. Formada a trilha neural, o que acontece? Rapidinho aquele estímulo que nós recebemos todos os dias faz com que nós nos comportamos daquela mesma forma, porque é todo dia aquela sinapse ocorre naquela mesma trilha que desencadeia no mesmo resultado. É como se fosse, para ficar melhor para entender, como se tivesse uma cachoeira linda e nós precisássemos transpor uma mata densa para chegar até lá. Então, no primeiro momento, quando se faz essa trilha, né, ela tá ali meio difícil, é como se fossem os primeiros estímulos para nossa rota neural, para nossa trilha neural. E aí você vai desbravando e vai fazendo aquela trilha várias vezes para chegar naquela cachoeira, naquela praia, naquele paraíso, onde quer que você queira, né, que seja assim um lugar lindo, mas que você precisa passar por essa mata. E aí, de tanto você ir e voltar naquele mesmo caminho, o que acontece com a trilha? Ela não fica devastada, com o solo sem nascer nenhuma vegetação. Por quê? Porque você passou por ali tantas vezes que marcou aquele caminho. Então aquilo ali se torna uma trilha forte, né? Que se outra pessoa chegar naquele mesmo lugar e ver aquela trilha formada ali para chegar naquela cachoeira, naquele paraíso ou naquela praia, o que ela vai fazer? Ela vai pegar ali ou vai querer desbravar no meio da mata um outro caminho? O que você faria? Eu, pelo menos, pegaria a trilha mais fácil, né, gente? Então, é exatamente o que acontece com o nosso sistema nervoso. Quando a gente manda uma informação e os nossos hábitos geram sempre esses estímulos para esse mesmo caminho neural, eu tenho sempre a mesma reação, o mesmo comportamento. Quando eu resolvo mudar este hábito ou mudar a minha postura, o meu comportamento diante de uma alteração que se faz necessária, o que acontece? Eu vou ter que trilhar um novo caminho. Como é que é para o nosso sistema nervoso fazer uma nova trilha neural? Imagina agora você querendo ir para essa mesma cachoeira, para esse paraíso, e você ter que pegar um novo caminho. Fala para mim, qual é a sensação? Não é difícil?
Você assim até sente, ai, vou ter que... É um esforço, você precisa de foco, você precisa investir energia, você precisa fazer com que esse novo caminho seja aberto. E aí o que acontece? Da mesma forma, se a gente transportar para nossa teia de neurônios, fica imaginando o nosso neurônio sempre indo na mesma trilha. Ele precisa de um novo comportamento, de uma nova postura, então ele tem que abrir uma nova trilha. Aí você vai, consegue, com todo esforço, fica até feliz, mas rapidinho, o que acontece? Ele volta para a trilha que é habitual. Então, para a gente mudar, para a gente ter uma nova postura, o que é preciso? Esforço. Percebam como o organismo, como o nosso sistema nervoso já é preparado para pegar o caminho mais fácil. Então, é muito importante a gente saber como é que funciona a neuroplasticidade, ou seja, os nossos neurônios têm sim condições de se adaptar a novos estímulos e formar uma nova trilha. Mas mais importante do que a capacidade que eles têm é nós sabermos que isso acontece para que eu possa usar isso ao meu favor. Então, quando eu estiver me posicionando, por exemplo, para uma nova batalha, para um novo emprego, para um novo desafio, eu vou precisar, às vezes, adquirir posturas e comportamentos que, se faz necessário, eu acessar uma nova trilha neural. E, por vez ou outra, essa trilha neural, ela vai requerer um pouco mais de esforço, dependendo do que para que você consiga atingir o seu objetivo. E quando você relaxa, o que acontece? Você volta para o seu velho caminho. Mas é natural. E a importância de você saber isso é que você pode aproveitar isso ao seu favor. Entendendo um pouquinho mais como funciona o nosso organismo, a capacidade do nosso cérebro, a capacidade do nosso organismo, que você usa como aliado para que você não desista. Porque o processo de transformação e de mudança não é fácil, mas ele pode acontecer. E você sabendo e se conhecendo um pouquinho mais, você pode persistir e obter o grande sucesso que você precisa. Percebe como é importante a gente saber um pouquinho mais sobre como funciona o nosso organismo? Espero que eu tenha te ajudado. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Gratidão.